Essa é a terceira temporada de Invencível. Se quiser relembrar a segunda temporada, vou deixar um vídeo meu com o resumo completo aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. O primeiro episódio da terceira temporada de Invencível começa com o próprio Invencível lutando contra um monstro gigantesco no meio do deserto. A criatura consegue remover uma rocha gigantesca e acertá-la contra o super-herói. Esse monstro fica todo feliz achando que venceu, mas na verdade não. Mark consegue se levantar e acertá-lo com uma pancada muito poderosa que o faz sair voando e depois cair de volta no chão. O monstro foi derrotado e Mark se aproxima para perguntar se ele está bem. A criatura responde que não, Invencível é muito mal. Nós então percebemos a verdade. Tudo isso era um treinamento pro Mark. Aquele monstro é filho desse casal e ele está ali apenas para ajudar o Mark a se tornar mais forte. Cecil também tem outros treinamentos para ajudar no desenvolvimento do Invencível. Ele o faz tomar banho de lava e fica feliz ao ver que já consegue aguentar mais de 7 minutos ali. Mark também vai até a lua e depois volta em alta velocidade. Ele está ficando cada vez mais rápido. Outra parte do treinamento é levantar um gigantesco iceberg. Mark, o Invencível, conseguiu fazer isso com extrema facilidade e o Donald diz que essa foi a coisa mais pesada que eles conseguiram arranjar. Os cientistas do governo terão que inventar alguma coisa melhor. E vemos logo em seguida que eles conseguiram uma máquina gigantesca. Nos últimos 90 dias, a velocidade do Mark aumentou 65%, a resistência dele aumentou em 70% e sua força bruta aumentou em 138%, graças a todo esse treinamento e até mesmo essa máquina gigantesca. Cecil pergunta se isso tudo será suficiente para derrotar aquela Viltrumita que apareceu no planeta Terra 3 meses atrás, e Donald diz que parece que sim, só que o problema é que ela deu a entender que o pessoal da Terra veriam pessoas muito mais poderosas do que ela. Cecil diz que é por isso que eles não vão parar por ali. O treinamento do Mark tem que continuar. Rex explode, chega de repente e fica impressionado com o treinamento do Mark. Aquilo faz heróis normais como ele se sentirem envergonhados. Rex também veio reclamar com o Cecil, pois ele gasta milhões em aparelhos pro Mark treinar e a mão robótica nova dele nem funciona. O jovem nem ao menos consegue mostrar o dedo do meio para ele. Enquanto eles estavam ali, Donald recebeu uma ligação. Parece que alguém está subtraindo a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Invencível irá lá para ajudar. E como já estava ali perto, Rex se oferece para ajudar. Cecil o ignorou completamente, mas mesmo assim ele insistiu e vai na missão com o Invencível. Vemos que assim que eles saíram, um certo homem avisou da localização dessa Declaração de Independência para alguém. Vemos então que os dois que estavam subtraindo a Declaração da Independência eram viajantes do tempo. Eles vieram do futuro, só que enquanto derrotavam os guardas, Invencível e Rex apareceram. Eles partiram para o combate e os dois vilões eram tão fraquinhos que Rex e Invencível conversavam enquanto batalhavam. Rex queria saber quando o Invencível iria chamar a Eve para sair. O próprio Rex derrotou o vilão que estava batalhando e o Invencível estava ali se segurando para não machucar o outro e dizia que é difícil chamar a Eve para sair. Mas segundo Rex, na verdade isso é muito simples. Tudo que ele quer é que seus dois melhores amigos sejam felizes juntos. Enquanto ia capturar o vilão que derrotou, Rex foi surpreendido. Multipol, o irmão da Duplicate, apareceu ali para atacá-lo, dizendo que foi ele que eliminou sua irmã. O homem se multiplicou criando muitos clones e começou a descer o cacete no Rex por vingança, mesmo que ele dissesse que não foi ele que eliminou a Duplicate, na verdade foram os lagartos. Enquanto isso, numa casa no meio de um lugar cheio de neve, vemos o Imortal. Ele mandou alguém se vestir. Rex estava entrando no cacete e, como não podia permitir isso, Invencível pediu desculpas e derrotou seu super vilão com um golpe. Ele então partiu para cima do Multipol para derrotá-lo e salvar o Rex. E enquanto isso, os dois vilões que subtraíram a Declaração da Independência subiram em seu veículo e simplesmente fugiram. Rex estava entrando no cacete e o irmão da Duplicate não acreditava que ele tentou salvá-la. Invencível não conseguia chegar nele, pois o Multipol se multiplicava cada vez mais e dizia que ele não poderia derrotá-los, pois eles são muitos. Vendo que Rex iria acabar perdendo a vida, Invencível não teve outra escolha. Começou a utilizar sua verdadeira força. O primeiro dos clones, ele já arrancou cabeça com coluna vertebral, tudo junto. Depois continuou eliminando diversos deles para chegar até o Rex, mas viu algo que lhe deixou em choque e parou. Era o Imortal e a Duplicate. Rex também ficou em choque ao ver que ela ainda está viva. O irmão dela desistiu de atacar o Rex e o próprio Rex foi questioná-la, dizendo que todos acharam que ela perdeu a vida. Isso foi algo muito feio de se fazer e o Imortal teve que intervir, dizendo
dizendo que Kate precisava desaparecer por um tempo. Rex, entretanto, ainda está irritado e também brigou com o irmão da Kate, dizendo que ele poderia ter o eliminado por nada, e o irmão simplesmente disse que já eliminou muita gente por muito menos do que isso. Ele então iria partir para cima do Rex, mas o Invencível o desmaiou com uma simples pancada. Kate queria que ele parasse, mas Invencível perdeu a paciência. Seu irmão quase eliminou o Rex, e por causa dele, os vilões foram embora com a declaração da independência. O irmão da Kate tem que ser levado à prisão. Ao mesmo tempo, o irmãozinho do Invencível, o Oliver, estava em casa. Ele já está muito maior e cada vez mais inteligente. Quando o Invencível chegou, ele começou a brincar com seu irmão, pois não pode ser um super-herói o tempo todo, e nesse momento ficou muito surpreso ao ver que Oliver já ganhou seus poderes. Duplicate foi até os outros Guardiões Globais e todos ficaram felizes ao vê-la, e também ao descobrir que ela e o Imortal se casaram. Além disso, a Ray voltou do hospital. Ela ficou muito mal com o último acontecimento, mas o Cécio e sua equipe conseguiram salvá-la. Rex ficou muito feliz. Enquanto isso, Donald contava para o Cécio que estão acontecendo coisas impressionantes ao redor do país, mais de 200 terremotos em todo o território nacional, e os trens do metrô de Nova York descarrilharam, eliminando várias pessoas. Cécio pergunta se o Dr. Sísmico tem algo a ver com isso, mas ele ainda está ali na prisão. Como Donald não tem nenhuma pista sobre o que está acontecendo, Cécio não quer nem saber a respeito desses tremores. E aí Donald mostra outra coisa para ele, o vídeo do Oliver ganhando seus poderes. Cécio diz que ele deveria ter mostrado isso primeiro. Depois de conversar com seus amigos da faculdade, eles disseram pro Mark que ele deveria chamar a Eve para sair, e no dia seguinte ele realmente foi até a casa dela na floresta. O jovem estava todo nervoso, mas como ela já sabia que ele havia chegado, o convidou para entrar. Enquanto conversavam, Mark contou todas as novidades para Eve, que ficou muito feliz, e ela disse que seu pai arranjou um novo emprego, sua família está melhor e ela agora está indo para a faculdade. Seu plano é aprender a utilizar melhor seus poderes e por isso está fazendo aulas de arquitetura e engenharia. Ela então pergunta por que Mark veio até ali, e ele diz que é porque gostaria de saber se os dois funcionariam como um casal. Eve então pergunta se ele está a chamando para sair, e Mark diz que sim. Ao mesmo tempo, na casa dele, Cécio tentava convencer sua mãe a permitir que ele levasse o Oliver para ser treinado, mas ela falava que nunca iria deixar que isso acontecesse. Se alguém tiver que treiná-lo, será o próprio Mark. Durante esse tempo lá na prisão, vemos que o Dr. Sísmico estava aprontando. Rex Explode tomava banho e umas coisas pretas saíram do chuveiro. Ele foi ver o que estava acontecendo e encontrou um buraco com diversas criaturas saindo de lá de dentro que o atacaram. O pessoal ali do governo ficou sabendo imediatamente. Tem diversos eventos geológicos acontecendo por todo o país, e o pior é que nenhum herói responde, todos eles sumiram. Sem contar o Dr. Sísmico, que também desapareceu de sua cela na prisão. Donald então avisou ao Cécio do que estava acontecendo e que todos os heróis desapareceram, menos dois. Esses dois eram o Invencível e a Eve. Eles ainda estavam conversando e vemos que ela estava feliz, pois os dois ficarem juntos seria algo que combinaria muito, pois eles se entendem e sabem como é ser super-herói. Mark fica muito feliz, pois ele não queria mais deixá-la esperando, e a Eve não entende o que ele quis dizer com isso. O jovem então explica que quando ele estava lá naquela outra dimensão, uma Eve do futuro apareceu e disse para ele que sempre o amou. Ele deveria voltar para seu tempo e dizer para a Eve atual que a ama ou abandoná-la de vez. Assim que ficou sabendo disso, Eve ficou em choque. Ela acha que Mark apenas está ali pedindo para namorar com ela, pois ficou com pena dela. Ele tenta explicar que não é bem assim, mas não adianta, e de repente é avisado pelo Cécio do que está acontecendo. Eve já coloca seu uniforme. Ela está muito irritada e vai deixar a conversa para depois. Oliver tentou sair escondido para ajudar seu irmão, mas sua mãe pegou no flagra. Enquanto isso, no centro da Terra, o Dr. Sísmico mantinha todos os super-heróis dentro de casulos formados por aquelas criaturas. Ele quer recuperar a Terra e salvar tudo dos danos causados pelo capitalismo selvagem. E o primeiro passo é eliminar os super-heróis para mandar um recado para o mundo. Durante todos os seus meses preso, o Dr. Sísmico utilizou seus poderes para se comunicar com essas criaturas do centro da Terra. E vemos que agora, de repente, Eve e Mark chegaram. E o Dr. Sísmico chamou outras criaturas gigantescas e mais algumas feitas de lava para atacá-los. Cécio e Donald observavam essa batalha. Parece que Eve e Invencível não estão se dando muito bem. Eles não têm ninguém para enviar para ajudá-los. E por causa disso, Cécio vai ter que abrir a sala escura e preparar os módulos do 1 ao 3. Durante esse tempo, a mãe do Mark falava pro Oliver que isso que ele fez foi errado e diz para ele que se ele se comportar, ela irá pedir pro Mark treiná-lo para se tornar um super-herói, e o jovem gostou disso. No centro da Terra, Mark
foi comprar tempo pra Eve poder salvar os outros super-heróis. Ele ficou atacando vários bichos ao mesmo tempo e depois segurou um que partiu pra cima da Eve, só que o Dr. Sísmico brotou na frente dela e utilizou seus poderes para desmaiá-la. Mark foi atacado pela criatura e um de seus dentes o perfurou. Por sorte, ele conseguiu quebrar o dente, mas tinha veneno e ele começou a ser afetado. Dr. Sísmico então o desmaiou. Assim que acordou, ele estava preso em um casulo com a Eve e os heróis queriam que ele acordasse a super-heroína, pois ela pode tirar todos dali. Só que o Dr. Sísmico estava prestes a desmoronar todo aquele lugar e esmagar todo mundo. Enquanto isso, Cécio mandou um certo alguém ir até lá ajudar. Todos estavam prestes a ser esmagados e de repente, essa pessoa apareceu. Ele e diversos daqueles androides criados pelo cientista louco Dr. Sinclair. Eles imediatamente libertam os outros super-heróis e Mark fica em choque. Quando ele mesmo é libertado, ele destrói o androide do Dr. Sinclair. Todos estão no combate contra as criaturas e o Dr. Sísmico está ficando desesperado. Ele quer enterrar todo mundo ali, mas aquele homem enviado pelo Cécio conseguiu impedi-lo. Ele o levou para o Sombraverso e assim que voltou, todos os heróis também ficaram em choque. Ele se chama Asa Negra, mas diz para todos que está diferente. Ele não é mais o mesmo do passado. Do nada, Mark aparece e o acerta com uma pancada. Ele não entende por que o Asa Negra e aqueles androides estão ali. O Asa Negra é um tirador de vidas e essas coisas, o cara que as fez, eliminou muitas pessoas. Asa Negra diz que realmente fez coisas terríveis no passado, mas isso foi antes. E Mark não tá nem aí. Ele diz que não deveria ter confiado no Cécio. Sua mãe o avisou a respeito disso. E o Imortal tenta convencê-lo a não pensar nessas coisas, pois o Asa Negra acabou de salvar a todos. Mas Mark vai sair dali agora para investigar isso. Como o Asa Negra avisou, assim que o Mark chegou, o Cécio já estava preparado. Mark queria saber por que essas pessoas que eliminaram tanta gente estão livres. E o Cécio diz para ele que é para poder pagar pelos seus erros do passado. Eles foram reformados e agora podem ajudar as pessoas. Tudo isso é graças ao programa de reformulação psicológica do governo. Mark diz que tudo isso é conversa fiada e o Cécio sabe disso. Esse pessoal devia estar preso, mas aí o Cécio pergunta: o Mark eliminou o Angstrom Levi, será que ele também deveria estar preso? Só que o Mark fala que isso é muito diferente. Ele quase eliminou sua família e Mark tirou sua vida sem querer. E é isso que o Cécio queria dizer. Mark estava apenas tentando salvar vidas e é a mesma coisa que ele está fazendo. Cécio então entra numa sala branca e o Mark vai atrás dele. O homem manda o Invencível voltar para casa antes que faça algo que se arrependa. Mas Invencível fala para ele que não vai embora. Cécio insiste e Mark quer saber o que ele está escondendo ali. O homem fala que a sala branca é um lugar para sua própria proteção. Mark pergunta do que ele quer se proteger e Cécio responde que é para se proteger dele, o Invencível. De repente, vários daqueles androides aparecem. Ao mesmo tempo, Allen, o alienígena, estava na prisão junto com o próprio Omni-Man. Ele ainda está tentando convencer o homem a fugir dali com ele para ajudar na batalha contra o Império Viltrumita. Omni-Man, entretanto, avisou que ele deveria fugir sozinho, pois ele não vai sair dali. E se não se apressar, os Viltrumitas logo irão aparecer para eliminá-lo, para tentar estudar seu corpo e descobrir por que ele está tão forte. Vemos que foi isso mesmo que aconteceu. Eles o levaram para um lugar com um laser gigantesco para abrir seu corpo, mas não funcionou. Ele está forte demais e o laser não conseguiu penetrá-lo. Omni-Man ficou em choque ao ver que ele ainda está vivo, e Alan percebeu que isso significa que ele se preocupa com ele, ou seja, está próximo de ajudá-lo em sua missão. O episódio 2 da terceira temporada começa com o Cécio se lembrando do seu passado. Nessa época, ele também era um agente de campo e chegou a uma certa loja para investigar uma denúncia. Assim que passou pela atendente e foi até a parte de trás do lugar, ele não encontrou nada e avisou ao pessoal do governo que eles receberam uma dica falsa. Depois de fazer isso, ele continuou vasculhando o lugar e encontrou uma gigantesca bomba com diversos elementos químicos dentro. A atendente do lugar foi até lá atrás e desceu o cacete nele. Acontece que ela era uma super vilã. A mulher destruiu o rádio do Cécio e pegou seu objeto letal. Agora, ele não pode mais avisar ninguém e não aparecerá ajuda. Essa super vilã então continua descendo o cacete nele. O homem não tem a menor chance, nem mesmo consegue utilizar seu taser. Durante esse combate, ela diz que vai utilizar aquela bomba para matar milhões de pessoas ali naquela cidade e passar um recado para todos os governos do mundo. O que esses vilões querem é o fim da sociedade industrial. Enquanto estava entrando no cacete, Cécio conseguiu pegar o taser de volta e desmaiar a mulher para depois tentar desativar aquela bomba, só que o comparsa dela apareceu bem nessa hora e também começou a descer o cacete nele. A mulher já se levantou e falou que o governo do Cécio perdeu. Eles jamais deterão a ordem do punho libertador. Só que de repente a polícia chega ao lugar. Acontece que Cécio o enganou
enganou. A dica estava errada, era um código para dizer que aquele era o lugar certo e as autoridades tinham que vir. Os dois supervilões então dão as mãos para ativar aquela bomba. Eles vão se sacrificar para eliminar todas as pessoas daquela cidade. Assim que ativam, o gás começa a corroer o corpo deles e Cécio corre para fechar a porta e impedir que esse gás elimine as pessoas. Só que um pouco consegue vazar e começa a derreter toda a pele dele. Os agentes chegaram bem na hora que ele desmaiou e assim que acordou estava lá no Pentágono. Sua pele foi completamente reconstruída, menos um pedaço, e o diretor da época disse que se não fosse ele, milhões de pessoas teriam perdido a vida, não apenas as 17 que foram vítimas do gás. Segundo Cécio, isso não é o suficiente. As famílias dessas 17 vítimas não estão nem um pouco felizes. Ele então conta pro diretor que não deixou que o pessoal colocasse uma pele nova naquela parte de seu rosto para poder sempre se lembrar que fracassou e não pode mais acontecer isso. Outro dia, um supervilão atacou o lugar e destruiu tudo. Cécio e o diretor seriam eliminados, até que aqueles dois responsáveis por aquele ataque apareceram para defendê-los. Eles passaram pelo programa psicológico ali do governo e o diretor falava que eles eram bons demais para serem desperdiçados. Por isso fez isso com eles. Agora eles trabalham para o governo. Só que depois que derrubaram aquele supervilão, Cécio simplesmente os eliminou. Ele não trabalha com criminosos, nem mesmo que eles sejam invencíveis. Por causa do que acabou de fazer, Cécio acabou sendo preso. Ele foi para um lugar onde a maioria dos criminosos eram super vilões e foi ele quem os colocou ali. Seu companheiro de cela será alguém monstruoso e o último que ficou ali com ele saiu dentro de um balde. Depois que os guardas foram embora, Cécio começou perguntando qual era o nome dele. Depois de muito tempo, a prisão está diferente. Aquele super vilão chama o Cécio de chefe e diz que ele tem uma visita. Era o diretor do lugar. Ele veio contar que vai assumir um grupo de projetos especiais e quer que o Cécio fique em seu lugar. Cécio não entende, mas aí o homem explica que antes dele entrar nessa prisão, 3 pessoas perdiam a vida toda semana e hoje em dia, 3 anos depois, ninguém mais perde a vida. Tudo foi graças a ele. Essa prisão foi um teste e Cécio passou. Mesmo assim, Cécio não aceita e o diretor fala que não pode obrigá-lo a ver as coisas como elas são, mas o que ele ainda não entende é que você pode ser o mocinho ou o cara que salva o mundo, mas ser os dois ao mesmo tempo não tem como. No presente lá na Sala Branca, Mark perguntava se Cécio utilizava essas coisas para manter o Asa Negra e o Dr. Sinclair na linha, mas Cécio dizia que não, pois eles não têm as habilidades do Mark. O jovem invencível se aproxima e um dos androides o segura. Mark então o destrói e os outros que partem para cima dele também são facilmente destruídos. Só que Cécio ainda tem um exército desses androides para defendê-lo e manda o Mark parar. Mark diz que não vai parar até que ele conte pro mundo inteiro o que está fazendo e, se for preciso, vai ameaçá-lo. Mark então parte para cima dele e Cécio usa um dispositivo para impedi-lo. Acontece que depois que ele enfrentou aquela lagosta gigante lá no reino de Atlântida, os cientistas conseguiram replicar o som que ela emitia e eles o transmitem para o aparelho auricular do Invencível. Mark o remove de seu ouvido, mas não é esse aparelho. Na verdade, é o aparelho que eles implantaram dentro de seu cérebro enquanto ele estava no hospital. E não tem como o Invencível encontrá-lo. Cécio utiliza esse dispositivo para mantê-lo ali no chão e o manda ir para casa. Mark então sai voando em alta velocidade, mas de repente cai lá do alto. Cécio explica que esse dispositivo afeta sua audição e isso muda seu equilíbrio, que é algo necessário para ele conseguir voar. Mark não pode acreditar que ele colocou um objeto letal dentro de sua cabeça e Cécio diz que depois do que eles passaram com o pai do Mark, eles tinham que se precaver. Mark sempre desconfiou que Cécio não confiava nele e de repente saiu voando dali. Enquanto o rastreava, Cécio foi se teleportando atrás dele e vemos que o Mark foi direto até a base dos Guardiões Globais. Ele chega desesperado e diz pro Rudy que tem algo dentro de sua cabeça e pede para que ele remova esse negócio. Ninguém entende o que está acontecendo até que o Cécio aparece. Ele quer que Mark vá embora com ele e manda os Guardiões Globais não fazerem nada. Mark está gritando e Cécio utiliza o dispositivo para afetá-lo. Todos os heróis ficam em choque. Eles percebem que Cécio está ferindo o Mark e de repente ele teleporta os androides para ali também. Isso foi a gota d'água. Os heróis não vão deixar que ele faça mal pro Mark. Todos eles partem para cima desses androides e vendo que o Cécio tem um dispositivo que fere o Invencível, Rex Explode utiliza seus poderes para explodir a mão do Cécio e tirar o dispositivo da mão dele, só que o Mark ainda está sendo afetado. Rudy explica que existe um controle de segurança caso destruíssem aquele que estava na mão do Cécio. Para evitar os danos ao Invencível, ele vai tentar bloquear o sinal do dispositivo. Os heróis continuam na batalha enquanto os androides descem o cacete no Invencível, até que o Rudy finalmente bloqueia o sinal e Invencível simplesmente destrói todos os androides. Depois disso, Cécio
Cécio fala pro Mark nunca mais ameaçá-lo, e de repente o Invencível simplesmente chega em alta velocidade e o pega pelo pescoço. Mark diz que nunca mais vai trabalhar para ele, e se ele chegar perto de sua família de novo, Invencível irá eliminá-lo. Assim que o larga, Mark chama o Rudy para tirar esse dispositivo da cabeça dele, e o herói vai ajudá-lo. Mais tarde em casa, Invencível contou tudo o que aconteceu para a Eve e sua mãe. Eles não sabem o que vai acontecer e a mulher está preocupada com o Oliver. O jovem diz que o Mark deveria ter eliminado o Cécio, pois aí os problemas acabariam, mas sua mãe e o Mark falam que isso não deve ser feito. Eles não podem eliminar pessoas, pois isso é errado. Depois disso, o Invencível foi conversar com a Eve. Ele disse para ela que enquanto estava sendo atacado pelo Cécio, achou que iria perder a vida, e tudo que ele conseguiria pensar é que se perdesse a vida, não poderia mais ver a Eve. Lá na sede dos Guardiões Globais, eles estavam limpando tudo o que aconteceu, e alguns deles começaram a imaginar que isso que o Cécio fez com o Mark não foi legal. Ele poderia fazer a mesma coisa com eles, e por causa disso, vão abandonar os Guardiões Globais. Dois grupos são formados, os que vão ficar com o Cécio e os que vão embora. Outro dia, Cécio foi até os Guardiões Globais que sobraram e disse que o Asa Negra agora vai fazer parte do grupo. O pau-mandado do Imortal aceitou essas ordens. Nem mesmo o Donald confia no Asa Negra por causa de tudo que ele fez lá em sua cidade, mas Cécio diz que é assim que funciona, eles têm que utilizar tudo que podem utilizar. Ele então se lembra do passado mais uma vez. O dia que ele se tornou diretor no Pentágono foi o mesmo dia que Omni-Man apareceu, e o próprio Cécio foi até lá conversar com ele. Omni-Man contou que foi enviado do planeta Viltrum para ajudar o planeta Terra, e com as gravações desse encontro, eles analisaram e descobriram que o Omni-Man estava mentindo, mas tinham que seguir com sua história, pois ele é muito forte e sua ajuda seria muito bem-vinda. Naquela noite, Mark e Eve se encontraram, e os dois finalmente concordaram em começar a namorar e já até se beijaram. O episódio 3 da terceira temporada começa com dois supervilões invadindo um banco para subtrair o dinheiro. Eles estão prestes a abrir o cofre, mas aí um deles se distrai com uma criança inocente e um super-herói aparece para prendê-los. Ele desce o cacete nos dois, só que eles conseguiram se esconder no lixo e resolveram desistir da vida do crime. Os dois são um casal e vemos que eles estavam fazendo isso pois não tinham dinheiro. Um deles, entretanto, viu que um restaurante ali perto precisava de trabalhadores e os dois começaram a trabalhar lá. Eles queriam viver a vida honestamente, só que o dinheiro nunca dava e eles sempre acabavam despedidos dos restaurantes que tentavam trabalhar. Até que um dia eles foram expulsos do apartamento onde moravam pois não pagaram o aluguel e foram para a rua pedir dinheiro para as pessoas. Um deles então olhou para o banco e resolveu deixar de tentar ser bonzinho. Na manhã seguinte eles invadiram o lugar e realmente conseguiram pegar o dinheiro, só que na saída, Invencível apareceu. Ele desceu o cacete nos dois, mas só que eles conseguiram se dar bem, o amarraram e um deles iria utilizar seus poderes de calor para derretê-lo, só que o Oliver brotou do nada e o acertou com um pancadão. Invencível foi brigar com ele, pois ele não deveria ter feito isso, mas os dois supervilões ainda estão ali. Um deles teve pena de atacar o Oliver, pois ele é apenas uma criança e o Invencível o acertou por trás. Os dois estão desmaiados, o sonho deles acabou, eles agora vão para a prisão. E o Invencível continuou brigando com o Oliver, ele poderia ter perdido a vida, só que o Oliver fala que só queria ajudar e se não fosse ele, Invencível teria sido eliminado. Os dois então vão embora dali. Oliver vai ficar de castigo. Sua mãe não está nem um pouco feliz, mas Mark fala para ela que ele foi incrível hoje e talvez seja a hora de começar seu treinamento. Como não tem outra escolha, a mãe permite que ele faça isso. Na faculdade, Eve encontrou a Amber, a antiga namorada do Mark, e as duas começaram a conversar. Quando foi contar para ela que agora Eve está namorando o Mark, Amber já sabia de tudo, pois o amigo do Mark contou para ela. A jovem diz que quer que eles sejam muito felizes juntos, afinal foram feitos um pro outro e são até super-heróis. A própria Amber já está até namorando um jovem chamado Kyle. Vemos que os Guardiões Globais chegaram a seu novo quartel-general, uma casa gigantesca que pertence ao Rudy. Rex leva a Ray para conhecer seu antigo quarto e fica com vergonha, ele não se lembrava que era tão bagunceiro. O jovem luta para se tornar uma pessoa melhor e abandonar os velhos hábitos. Eve aparece do nada apenas para dizer para os heróis que ela não vai participar do grupo deles e também para contar que vai voltar a morar com seus pais. Enquanto isso, no outro lado da cidade, um certo líder criminoso chinês estava exigindo do novo líder do crime da cidade que tirasse seu melhor trabalhador da prisão. Esse trabalhador, por acaso, é o irmão da Duplicate. Esse novo líder do crime da cidade, que ficou no lugar daquele que contratou o Battle Beast para descer o cacete no Invencível, diz que não pode fazer isso, mas aí seu funcionário o teleportou para fora dali para dizer que ele deveria fazer o que aquele chinês quer, pois se ele e os outros líderes do crime ao redor daquele lugar se juntassem para eliminá-lo, o homem iria se dar mal
e eles colocariam alguém em seu lugar. Como não tem outra escolha, ele resolve mandar seu funcionário falar pro líder chinês que eles irão tirar o irmão da Kate da prisão. Ao mesmo tempo, o Invencível treinava o Oliver para ele aprender a voar mais rápido e depois o levou para fazer seu uniforme. O jovem quer ser chamado de Kid Omni-Man e Invencível ficou decepcionado. Ele então foi conversar com seu irmão para dizer que esse nome é um problema. O pessoal do planeta Terra não gosta mais de seu pai por causa de tudo que ele fez. E se Oliver utilizar esse nome, será muito odiado. Eles vão ter que fazer um novo uniforme. E o Art, o fazedor de uniformes, entregou para o Mark o uniforme novo que fez para essa sua nova fase fora do governo. É algo muito mais sombrio do que o último uniforme. De repente, eles ouvem pelo rádio que supervilões estão invadindo uma penitenciária. E os dois vão até lá. Vemos então que esses supervilões estavam invadindo a prisão para libertar o irmão da Duplicate. Mark e Oliver chegaram. O jovem queria partir para o combate, mas Invencível não permitiu. Ele quer que seu irmão fique apenas observando. Só que mesmo assim, Oliver partiu para cima deles e foi derrubado pelos poderes de choque de um dos vilões. Invencível então partiu para cima dos dois e desceu o cacete neles. Então foi salvar seu irmão, mas o jovem estava bem. Ele ficou triste que Invencível não deixou um dos vilões para ele. Enquanto isso, a mãe deles estava num encontro com aquele cara e, como queria avançar o relacionamento, resolveu contar toda a verdade sobre sua família. O homem ficou se achando um nada e disse que ela não deveria querer nada com ele, mas a mulher disse que na verdade é o contrário. Ele é muito inteligente, bonito e tem um cabelo legal. Ela quer sim ter um relacionamento, por isso contou toda a verdade. Vemos que a Eve foi falar com seus pais e disse que quer muito fazer as pazes com eles, mas os dois têm que aceitar seus poderes. Se aceitarem, ela vai voltar a morar com eles e não vai utilizá-los na frente dos dois. O pai dela acabou aceitando isso e eles vão tentar se reconciliar. Quando Invencível e Oliver chegaram em casa, a mãe deles estava se agarrando com aquele homem. Invencível ficou triste ao ver que ela contou sua identidade secreta para ele. Mais tarde, Eve chegou e Mark pediu desculpa, pois ele não pôde aparecer no primeiro encontro dos dois, e ela disse que está tudo bem, ela entende a vida de super-heróis. Enquanto os dois conversavam, um pequeno drone filmava tudo. Ao mesmo tempo, lá naquela base do exército que já foi atacada pelo pessoal do Reino dos Lagartos, foi atacada de novo pelos Gêmeos. Eles querem utilizar os mísseis nucleares, só que os Guardiões Globais apareceram para impedi-los. Infelizmente, eles têm um objeto letal que afeta o sistema nervoso, e assim que atingem os super-heróis com esses disparos, eles não conseguem mais se mover. Mark viu pela TV que os dois invadiram aquele lugar e foi até lá para ajudar. Os Gêmeos pouparam a vida dos super-heróis, pois precisam de reféns, e Mark chegou os mandando se afastarem do computador, só que os dois utilizaram o objeto letal para desmaiá-lo. Oliver viu pela TV que seu irmão foi até lá e saiu voando para ajudá-lo. Oliver já chegou partindo para cima dos Gêmeos, e Invencível disse que ele não devia estar ali, mas Oliver fala que ele estaria sem vida se o jovem não tivesse chegado. Um dos Gêmeos então parte para cima do Mark e o outro consegue acertar o Oliver. Por sorte, quando chegou, Oliver destruiu o objeto letal deles. Os dois conseguiram se livrar dos supervilões, só que nesse momento, os Gêmeos ativaram um míssil nuclear. Invencível vai ter que sair voando para impedi-lo de destruir alguma cidade. E o Oliver partiu para cima dos Gêmeos. Com um socão, ele simplesmente destruiu a mandíbula de um deles. O outro conseguiu acertá-lo com umas boas pancadas, mas Oliver se levantou e perdeu a paciência. Enquanto o Invencível desviava aquele míssil e depois o fazia explodir lá no alto da atmosfera, Oliver simplesmente atravessou um dos Gêmeos e depois disse pro outro que sobrou que é isso que acontece com quem é violento. Ele então partiu para cima do vilão e simplesmente explodiu sua cabeça com um socão. Todos os heróis, quando se recuperaram, ficaram em choque com o que o Oliver fez, e até o Cécio apareceu. Ele disse que os outros super-heróis estão apenas em choque ao ver que uma criança fez aquilo. Invencível brotou do nada e simplesmente já pegou o Cécio pelo pescoço. Ele o mandou ficar longe de sua família, mas Cécio disse que só veio limpar a bagunça que o Oliver fez. Assim que viu, Invencível o largou e foi brigar com o Oliver, que não entendia por quê, pois ele acabou de dar um jeito nos vilões. Invencível o levou lá pra fora e diz que o jovem eliminou os dois, não era pra ter feito isso, eles não podem tirar a vida de ninguém. Oliver tenta dizer que foi sem querer, mas mesmo assim, aqueles vilões agora não podem mais ferir ninguém. Invencível não aceita nada disso e Oliver sai voando em alta velocidade. Mark consegue alcançá-lo e diz que entende que o Oliver fez aquilo apenas para ajudá-lo, só que ele não pode eliminar as pessoas e fingir que isso não é um problema. Mas segundo Oliver, ele foi responsável a garantir que esses bandidos nunca mais vão eliminar ninguém, mas Invencível insiste em dizer que vidas são preciosas, eles não podem eliminá-las. E o Oliver responde que na verdade elas não são preciosas, as pessoas eliminam umas às outras o tempo todo, e a maioria
maioria delas nem mesmo é especial como eles. Elas são apenas pessoas normais. Invencível diz que seu irmão está falando como o pai deles, e Oliver continua dizendo que o Mark age como se soubesse de tudo, mas ele nunca pensou que talvez o pai deles tivesse razão. Quando contou o que aconteceu para Eve, a heroína ficou em choque, mas sempre estará ali para o Mark. Mais tarde, ele e sua mãe foram conversar com o Oliver. Sua mãe perguntou se ele acha que ela é uma pessoa normal que merece perder a vida, e ele disse que não, pois a ama. A mulher então disse que ele tem que entender isso. Todas as pessoas do mundo têm famílias que as amam, e suas vidas não podem ser assim tão facilmente removidas. Todos então se abraçaram, e nesse momento, Invencível saiu voando para fora da casa e pegou um daqueles drones. Esse drone se auto-explodiu, e vemos que alguém estava observando toda a vida do Mark e sua família em diversos monitores com muitos drones. Quem será essa pessoa? O quarto episódio da terceira temporada começa com o Rex explode e a Ray em um supermercado. Eles estão comprando os ingredientes para que ela possa fazer a janta de hoje à noite. Afinal, como não estão mais trabalhando para o governo, eles não têm cozinheiros que fazem tudo o que eles precisam. Rex está impressionado, pois a Ray sabe cozinhar, mas ela na verdade diz que não e vai aprender tudo hoje à noite na internet. Ele tenta ajudar do jeito dele, até que de repente do lado de fora aparece um monstro e o jovem fica todo animado, pois vai ter que batalhar contra ele, e a Ray não queria, mas vai ter que ajudá-lo. Depois disso, vemos que Invencível levou aquele drone que estava fuxicando a vida dele e de sua família pro Rudy descobrir de quem era ele. Mas mesmo examinando, tudo que ele conseguia saber é que aquilo é de alta tecnologia e ele não sabe quem fez. Rex e Ray apareceram nesse momento, e segundo Rex, algo tão tecnológico assim só pode pertencer a um certo lugar, e o Invencível sabe onde é. Mark então sai voando dali e imediatamente vai para o Pentágono atrás do Cécio. Ele acha que é o homem que está fuxicando sua vida. De cara ele já tem que destruir diversos androides, até que de repente aquele som começa a emanar das paredes do lugar e o Invencível não consegue aguentá-lo. Cécio instalou esses dispositivos em todos os lugares do Pentágono para poder se manter seguro. Quando o homem chega, ele pergunta o que o Mark quer nesse lugar, além de gastar milhões de dólares de impostos do contribuinte. Afinal, destruir esses androides é a mesma coisa que gastar o dinheiro dos outros. Cécio também lhe diz que tudo isso é crime e traição contra o país. Invencível fala que o Cécio sabe por que ele está ali e arremessa aquele drone. O homem do governo fala que isso não é culpa deles, aquele drone não pertence ao governo. Mark acha que ele está mentindo e Cécio diz que se eles quisessem espioná-lo, Mark nunca ficaria sabendo. O Invencível então recebeu uma mensagem em seu celular e saiu voando dali. Por mais incrível que pareça, aquele drone realmente não é do Cécio e do governo. Eles estão sim vigiando o Mark sem que ele saiba, só que aquele dispositivo não foi feito por eles e Donald irá levá-lo para o laboratório para ver se os cientistas descobrem. Invencível então saiu voando em alta velocidade até Paris para se encontrar com a Eve. Esse é o primeiro encontro deles, mas antes mesmo que possam começar qualquer coisa, um portal se abre ao lado deles. São aqueles dois que subtraíram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eles vieram implorar pela ajuda do Invencível. Ele precisa ir com eles pro tempo deles no futuro para ajudar, pois tem algo terrível acontecendo. E se ele aceitar, irão devolver a Declaração da Independência. Mas o Invencível não quer fazer isso. Para ele, é mais importante ficar com a Eve do que salvar o planeta no futuro. Ele então voltou para continuar o encontro com a Eve, mas aí os dois simplesmente o arrastaram com a máquina até o futuro. Eles frisaram que prometem que vão devolver a Declaração de Independência e essa é uma questão de vida ou morte. Mark fala que é melhor ser mesmo, senão ele irá eliminar os dois. Eles viajam naquele dispositivo deles e o Mark até trocou de roupa para utilizar seu uniforme. Ele ficou segurando suas roupas normais até que de repente uma outra versão dele do futuro ou do passado, sei lá, apareceu e pegou aquelas roupas. Os dois jovens, que por acaso são irmãos, dizem que numa viagem do tempo é melhor não ficar se perguntando muito a respeito das coisas. Enquanto viajam por esse planeta Terra do futuro, os irmãos contam que já se passaram séculos em guerra e o povo perdeu. Todos eles estão em toque de recolher todos os dias. Só é permitido trabalhar e comparecer a execuções públicas se for da família do executado. Ninguém pode ficar fora de casa. Os gêmeos então contam como tudo isso começou. Séculos atrás, o planeta estava desesperado e escolheram um homem para governar. Ele governou muito bem durante um tempo, mas dizem que depois de uns anos, o cérebro dele parou de funcionar e alguma coisa mudou. Ninguém sabe exatamente o que foi. Ele enlouqueceu, começou a instituir essas guerras e prisões para quem não o obedecesse. Depois piorou muito mais. As guerras eram cada vez mais sem motivos. Ele criava fábricas para fabricar ainda mais desses guardas robóticos e nações inteiras foram forçadas a sobreviver sem energia e alimentos. Quando esse governador então aniquilou 10 cidades simplesmente
simplesmente pois não queriam compactuar com seu governo, o povo começou uma rebelião. Todos tentaram detê-lo, mas não conseguiram, pois ele era forte demais. E os gêmeos então construíram uma máquina do tempo para procurar soluções no passado. Eles subtraíram a declaração de independência, pois ficaram sabendo que a tinta da carta poderia eliminar esse governador, só que não funcionou. Naquele momento que eles viram o Invencível, então tiveram uma ideia, talvez ele pudesse ser o único capaz de salvá-los, eliminando esse tal governador. Depois de ouvir tudo isso, o Invencível começa a achar que o governador é um Viltrumita, mas os dois gêmeos nem ao menos sabem o que é isso. Os dois gêmeos então começam a segunda parte do plano. Eles fazem muito barulho para chamar a atenção dos guardas, que logo aparecem. Invencível parte para cima deles e destrói todos com muita facilidade. Um negócio que está muito suspeito nessa temporada nova é que toda hora durante o combate ou até mesmo em cenas normais, eles ficam mostrando a parte de trás do Invencível. Mas tudo bem. Os gêmeos então falam para ele que não precisavam que ele destruísse os guardas, era para que eles se deixassem ser levados presos para poder chegar até o governador. Outros guardas aparecem e vão levá-los presos. Um deles escaneia o Invencível e diz que estavam esperando por ele. No caminho, os gêmeos contam que a mãe deles foi eliminada pelo rei ou governador e foi por isso que eles foram atrás do Invencível. Assim que chegam no lugar certo, o Invencível irá ver o rei, enquanto os dois serão executados. Invencível iria ajudá-los, mas eles falaram que podem cuidar de si mesmos e imploram para que ele continue com o plano. O Invencível então entra na sala para conhecer o rei e fica impressionado, pois quando se aproximou percebeu que o rei, na verdade, era o Imortal. O homem mal pode acreditar que Invencível está de volta. Ele finalmente chegou e Imortal diz que já fazem anos desde que Invencível saiu do planeta Terra com sua família e o deixou ali para governar em seu lugar. O Invencível tenta dizer que ele não é quem o Imortal está pensando, mas o homem não acredita. Ele reparou que Invencível está magro. Será que ele ficou doente de novo? Ele achava que tinham encontrado a cura. Mark nem se preocupou com esses spoilers de seu futuro e continuou dizendo que ele não é a pessoa certa. Imortal então fala que não queria ter feito isso, mas foi forçado a fazer. Ele não é um Viltrumita e Invencível não deveria ter deixado ele ali para governar. O próprio Invencível é o Imperador e tinha que saber que isso seria demais para ele. O Imortal então parte para cima do Invencível dizendo que tudo isso é culpa dele. O homem estava cansado de tudo isso e não queria mais nada, só que o Invencível disse que ele era o único em quem podia confiar. O homem então largou o Invencível e Mark diz que não consegue reconhecê-lo. Ele começou guerras, colocou pessoas para trabalhar de graça e nada disso faz sentido. Imortal fala que quem o Invencível conheceu já está sem vida. Ele é outra pessoa e não teve esse privilégio de perder a vida também. Invencível quer saber se tudo isso tem a ver com a Kate, se ela perdeu a vida, mas esse Imortal nunca ouviu falar de nenhuma Kate. Agora Mark tem que pagar tudo o que lhe deve e foi por isso que o Imortal começou todos esses problemas no planeta Terra, para chamar a atenção do Invencível, esperando que um dia ele voltasse para acabar com o seu tormento. Mark acha que ele quer que o Invencível fique ali para administrar o planeta, mas não é isso que o Imortal quer. Ele, na verdade, deseja que Invencível tire sua vida. Ele não aguenta mais esse sofrimento e diz que se o Mark fizer isso, o sofrimento do planeta Terra também vai acabar. Invencível fala que ele só tem que renunciar ao cargo, mas Imortal fala que um rei é rei para sempre. Ele precisa ser eliminado, assim o poder retornará ao povo. O chato do Invencível então fala que talvez o Invencível que ele conhecia eliminasse as pessoas, mas ele não faz isso e não vai eliminar o Imortal. Irritado então, Imortal parte para cima dele. Os dois começam um embate e o homem diz que se Invencível não eliminá-lo, muitas pessoas irão perder a vida. Invencível tenta mandá-lo ir se jogar no sol ou alguma coisa do tipo, mas segundo o Imortal isso seria coisa de covarde. As palavras do Invencível não convencem o Imortal. Ele quer perder a vida de qualquer jeito e de repente os gêmeos que conseguiram escapar dos guardas aparecem ali. Imortal vai utilizar essa oportunidade. Ele vai eliminar os gêmeos para forçar o Invencível a tirar sua vida. Mark não vai permitir que isso aconteça e parte para cima dele. O Imortal desce o cacete no jovem e fica insistindo que esse é o único jeito. Se ele não fizer, muitas pessoas irão perder a vida. Mark então perde a paciência e remove a cabeça dele. O trabalho está feito. Ele salvou a Terra do futuro e manda que os gêmeos não deixem a cabeça junto do corpo, senão ele vai voltar à vida. Os guardas aparecem e assim que veem que o rei perdeu a vida, transferem o poder para o povo. Os gêmeos vão levar o Mark de volta para o seu tempo, mas ele está sem sua roupa e eles voltam para pegar a roupa lá com o Invencível que aconteceu um pouco antes. Mark então voltou a tempo de continuar o encontro com a Eve e contou tudo o que aconteceu. Os dois então resolveram se divertir um pouco e saíram voando ao redor do planeta Terra. No caminho, Mark devolveu a declaração da independência e eles viram diversos lugares muito bonitos juntos.
juntos. No final do dia, os dois disseram que se amam e foram para a casa do Mark fazer coisas no quarto dele. Enquanto eles faziam isso, vemos a prisão onde estava Allen, o alienígena, e o próprio Omni-Man. Depois de ser encontrado pelos Viltrumitas, Allen se deixou ser capturado, tudo para chegar na mesma prisão do Omni-Man e tentar convencê-lo a fugir. Ele quer que o herói se junte à batalha contra o Império Viltrumita, mas Omni-Man nunca aceitava escapar da prisão com ele, pois queria perder a vida, afinal precisava pagar pela traição contra o povo Viltrumita e também pela traição contra o povo da Terra. Mesmo depois de muitos dias e também de muitas tentativas do pessoal daquela prisão em tirar sua vida, Allen não desistiu. Um dia, dois Viltrumitas chegaram para eliminar o Omni-Man, e enquanto era levado para a sala de execução, ele se despediu de seu amigo Allen através do contato telepático que eles têm por causa do dispositivo instalado no corpo do Allen. Nesse momento então, Allen resolveu arriscar tudo. Ele escapou de sua cela e vai tentar salvar Omni-Man de ser executado. Ele estava lá entrando no cacete para os dois Viltrumitas. O antigo herói vai perder a vida assim na pancada. No caminho até o Omni-Man, os guardas do lugar atacaram o Allen e ele libertou todos os prisioneiros para distrair esses guardas, mas eles foram eliminados. Allen então percebeu que tinha uma cela especial para um prisioneiro especial e foi até lá resgatá-lo. Assim que abriu a porta, Allen se apresentou. Ele disse que está tendo uma baita festa do lado de fora e convidou esse prisioneiro para participar. Esse prisioneiro era o próprio Guerreiro Feroz, ou Battle Beast. Ele pergunta se nessa tal festa haverão adversários dignos de sua força, e o Allen diz que com certeza sim. Existem 3 Viltrumitas, mas ele só pode descer o cacete em 2 deles, pois o Allen está ali para resgatar. Battle Beast ficou extremamente animado e os dois partiram para cima dos guardas. Com facilidade, eles destruíram todos, mas não estavam encontrando a sala onde estava o Omni-Man. Allen começou a ficar preocupado, pois sem adversários à sua altura, Battle Beast ficou nervoso e partiu para cima dele. Allen prometeu que haveriam adversários dignos, mas o único digno ali é ele mesmo. Battle Beast quer combatê-lo, mas aí Allen pede para ele se acalmar um pouco e pede desculpas. Ele tenta se comunicar com o Nolan para saber onde ele está, mas o Omni-Man não responde. Ele está prestes a ser eliminado, até que de repente tudo começa a tremer. Allen chegou com o Battle Beast. O Guerreiro Feroz estava louco para combater um Viltrumita há muito tempo, e se perder a vida nesse combate, vai saborear esse momento ainda mais. Ele então parte para cima de um dos Viltrumitas e começa o combate. O outro partiu para cima do Allen e começou a descer o cacete nele. Vendo essa cena e sabendo que Allen estava prestes a perder a vida, Omni-Man resolveu se soltar e partiu para cima do Viltrumita que estava descendo o cacete nele. Foi um embate impressionante. Allen também se levantou para ajudá-lo e os guardas chegaram. Eles destruíram todos com facilidade e o Allen empurrou um com tanta força que a cabeça dele atravessou a parede da nave e congelou do lado de fora. Como os guardas não paravam de chegar, Allen teve uma ideia. Ele perguntou pro Nolan se o Battle Beast respira no vácuo do espaço e simplesmente abriu um buraco ali na parede. Os guardas foram sugados e perderam a vida. Eles não sabiam, mas acontece que o Battle Beast realmente consegue respirar lá fora e continuou no embate contra o Viltrumita. Nolan e Allen se juntaram no combate contra aquele outro que sobrou e juntaram suas forças. Os dois acertaram um socão ao mesmo tempo na cabeça dele que explodiu. Battle Beast e o outro Viltrumita simplesmente sumiram. E Allen diz que eles têm que sair dali o mais rápido possível antes que outros Viltrumitas apareçam, mas Nolan fala que isso é impossível. Ele então conta o segredo mais fortemente guardado pelo povo Viltrumita. Ninguém vai chegar ali, pois hoje em dia restam menos de 50 Viltrumitas puro sangue vivos, e é por esse motivo também que eles poderão vencê-los. Nolan vai se juntar ao combate. Enquanto isso na Terra, Mark e Eve terminaram de fazer as coisas e a mãe dele veio perguntar se o Invencível estava em casa. Ele disse que sim, e depois que a mulher foi dormir, Mark e Eve combinaram de ter uma casa só para eles. E o episódio acabou. O episódio 5 começa com o líder do crime, Titã, levando sua filhinha chamada Fiona até a escola. O homem é extremamente respeitado na região por todos os habitantes, mas assim que se despediu de sua filha, seu funcionário Isótopo, que tem poderes de teleporte, chegou para dizer que eles têm um problema. Ao mesmo tempo, na prisão, vemos aqueles dois que foram presos pelo Invencível recebendo seus alimentos, e logo em seguida, Multipole também recebeu sua refeição. Hoje, entretanto, é um dia diferente. Ele quer escapar dali de qualquer maneira. O jovem começa a se multiplicar e depois ele mesmo, como original, se esconde lá no teto. Ele continua com a multiplicação. Seu plano é fazer tantas cópias que elas vão começar a se empilhar ali dentro e fazer pressão contra a porta. As cópias estão perdendo a vida e todo o líquido vermelho do corpo delas vaza por baixo da porta. Multipole
Multipole fica triste com isso, mas não tem outro jeito. Ele fez tantas cópias que perderam a vida e conseguiram empurrar a porta da prisão. Agora ele vai conseguir escapar. Os guardas vêm para tentar impedi-lo, mas utilizando seus poderes ele consegue descer a mão em todo mundo. Só que infelizmente para ele, quando chega na última porta, um homem gigantesco o surpreendeu, colocando um colar em seu pescoço. Agora, Multipole não consegue mais utilizar seus poderes. Sua irmã Duplicate foi até lá visitá-lo e disse que estava quase convencendo o Cecil a permitir que ele entrasse para algum time de heróis para se redimir, mas depois dessa, sua pena vai aumentar em muitos anos. Só que Multipole não se importa. Ele é um tirador de vidas que trabalha para a maior organização criminosa do mundo, e Kate diz que ele tem que parar com isso. Tirar vidas não é legal. Só que Multipole fala que ela também tira vidas dos outros. Os trabalhos deles são praticamente iguais. E nesse momento temos um flashback da história dos dois. O pai deles, um dia, simplesmente ficou catatônico e foi levado pelas autoridades, que encontraram os dois lá dentro da casa. Eles se multiplicavam para brincar e foram levados pelo governo para receber treinamento militar e se tornarem super-heróis. Só que como Multipole nunca quis esse tipo de coisa, ele fugiu daquele lugar e nunca mais apareceu. Duplicate não consegue convencer Multipole a se tornar bondoso. Segundo ele, eliminar pessoas para a Ordem paga muito melhor do que ser um super-herói. Sem contar que ela não pode falar nada, pois também elimina pessoas. Sem outra escolha, Kate vai embora dali. Enquanto isso, na casa do Mark, chegou a hora do café da manhã e ele fingiu que não passou a noite toda com a Eve para que sua mãe não descobrisse nada. Ela tocou a campainha e entrou como se estivesse apenas passando por ali. Só que o Oliver quebrou com o plano do Mark. Ele contou que ouviu o barulho dos dois a noite inteira brincando no quarto e agora não dá mais para esconder o segredo. Mark então fala para sua mãe que está pensando em alugar um apartamento para morar com a Eve e poder ter um pouco mais de privacidade. Oliver fica triste ao ouvir isso, pois não vai ter mais seu irmão por perto para poder brincar. Mark e Eve então vão conversar, só que eles não têm o dinheiro para alugar um apartamento, mas Eve tem uma ideia para arranjar esse dinheiro. Ela então foi até aquela prisão que sofria com os ataques de supercriminosos. É lá onde está o Multipole. A jovem veio oferecer um serviço para a diretora do lugar, um super-herói extremamente poderoso e praticamente invulnerável que vai aparecer sempre que for necessário caso algum vilão apareça. A mulher só precisa ligar caso precise de uma ajuda. Essa foi a ideia da Eve. Ela criou a Invencível S.A., a empresa dos dois. Ao mesmo tempo, Liu, o líder da Ordem Criminosa, foi lá brigar com o Titã, pois ele não tirou o Multipole da cadeia e dá pra ele 24 horas pra fazer isso. Mas Titã fala que não tem como, afinal agora, além de tudo, a prisão ainda tem um super-herói lá de olho em tudo como guarda. Só que o Liu não quer nem saber. Titã tem que dar seu jeito, senão sua filha irá perder a vida. O homem então voltou pra casa desesperado pra ver sua filha e ela estava lá de buenas. Titã então mandou ela e sua mãe não saírem de casa até ele mandar. O homem vai ter que dar um jeito no tal do Liu da Ordem Criminosa. Durante a noite, a mãe do Mark bateu na porta do quarto dele, pois o Oliver sumiu. E depois disso, vemos que o Isótopo foi conversar com o Titã, dizendo que ele tem que tomar cuidado com o Liu. O líder da Ordem pode se transformar num dragão gigantesco e devorar quem ele quiser. Invencível e Eve foram procurar pelo Oliver e o encontraram se divertindo com dois amigos andando de skate. De repente, 3 jovens mais velhos chegaram para sacanear com os 3 mais jovens e parecia que o Oliver iria eliminá-los, só que na verdade utilizou sua super velocidade para abaixar as calças deles e Invencível ficou muito orgulhoso de seu irmãozinho. Enquanto isso, a super-heroína Ray estava assistindo séries na TV quando recebeu um convite do próprio Rex Explode. Ele está a chamando para um jantar. Quando ela desceu, viu que o jovem estava preparando esse jantar com suas próprias mãos. Ele demorou muito, pois nunca havia feito esse tipo de coisa e teve que admitir que comprou um kit pronto. Tinha apenas que cozinhar mesmo. Ele acendeu as velas, depois colocou os pratos na mesa. Para deixar ainda mais romântico, ele pegou uma antiga garrafa de vinho que subtraiu do Imortal antes deles saírem lá da sede do governo. Esse é um vinho de 1762 e o Rex põe para os dois poderem tomar, mas assim que provam, percebem que o vinho era horrível. Ray então fala para eles colocarem a comida na boca para disfarçar o gosto ruim do vinho e vemos que eles estão se divertindo bastante. Tudo aquilo não é normal, mas mesmo assim é muito bom. No dia seguinte, Titã foi até a prisão para visitar Face Mecânica, o antigo líder do crime lá naquele lugar onde ele manda hoje em dia. O homem diz que o tal do Liu manda na Ordem e você tem que fazer o que ele quiser, senão ele vai dar um jeito de te eliminar e colocar outra pessoa em seu lugar. Não há o que fazer. Titã foi até ali visitar o Face Mecânica para lhe propor um acordo. Em casa, Mark explicou para sua mãe que o Oliver estava apenas brincando com outros jovens durante a noite e ela ficou mais aliviada. Segundo Mark, o jovem está apenas sendo uma criança e de repente ele recebeu uma ligação. Era uma emergência lá na prisão. Titã estava invadindo o lugar e Invencível foi até lá impedi-lo, mas
antes de começar a pancadaria, o homem tirou sua carapaça e disse que queria apenas conversar. Tem algo terrível acontecendo e se o Invencível não ajudá-lo, muitas pessoas irão perder a vida. Mark então o levou voando até sua cidade para que eles pudessem conversar. Titã foi contrariado no colo do Mark, mas não tinha outro jeito. Assim que chegaram, Titã fez questão de mostrar para o Mark que aquele bairro hoje em dia é um lugar extremamente pacífico, não existem mais crimes, diferente da zona de guerra que costumava ser quando Face Mecânica tomava conta de todo o crime ali. Ninguém mais perde a vida nesse lugar. E aí o Titã conta para o Invencível a respeito do Liu e da Ordem, uma organização criminosa internacional super poderosa, e Liu, o líder, pode se transformar em um dragão gigante. Titã fala que eles acham que ele trabalha para eles, mas na verdade não. E se ele não tirar o Multipol da prisão, sua família inteira será eliminada e ele também. Depois a Ordem colocará um outro vilão em seu lugar, que vai fazer essa cidade se tornar um caos e muitas pessoas vão perder a vida. Suas palavras fazem o Mark perceber que ele é um bem necessário para esse lugar, mas mesmo assim, Mark ainda quer levá-lo para a prisão e o Titã tem que fugir através dos esgotos. Mark vai correndo atrás dele e sai pelo mesmo lugar por onde ele passou, só que lá muitas pessoas estavam utilizando a mesma roupa que o Titã e Mark não conseguiu encontrá-lo. Finalmente as 24 horas se passaram e Liu foi até o escritório do Titã para saber o que ele iria fazer. O homem falou que não vai tirar o Multipol da cadeia e depois mandou o Isótopo teleportar o Liu e seu guarda-costas lá pro alto da atmosfera para que eles percam a vida na queda. Só que o Liu, na verdade, se teleportou pro lado dos dois. Ele traiu o Titã. Liu, então, vai se transformar em um dragão e ele realmente é gigantesco. Titã utilizou seus poderes para tentar combater esse dragão, mas ele não podia fazer nada contra a criatura gigantesca e foi arremessado por ela pro lado de fora do prédio. Isótopo investigou e viu que ele perdeu a vida. O dragão, então, manda seu guarda-costas tomar conta de seu corpo e vai direto até a prisão. Seu plano é libertar o Multipol. A diretora do lugar avisou o Invencível que um dragão gigante estava destruindo tudo e ele vai até lá. Eve quer ir junto e Mark tenta convencê-la a ficar, pois ele não quer que ela se machuque por causa de seus erros, mas segundo a Eve, eles são um casal. Se um erra, esse erro pertence ao outro e os dois devem resolver juntos. Liu estava lá na prisão destruindo tudo e eliminando os criminosos com toda facilidade, até que Invencível apareceu para segurar sua cauda. Liu então fala que vai eliminá-lo e começa um embate contra o Mark e a Eve. Os golpes do Invencível não fazem efeito contra ele e Mark sempre é arremessado com os golpes do gigantesco dragão. Eve também tenta combatê-lo e juntos eles fazem um movimento em dupla. Eve cria uma corda e passa pro Mark. Depois ela se veste com uma armadura e se protege com um escudo. Mark então gira esse escudo dela em alta velocidade e acerta contra o dragão. Depois os dois dão uma pancada nele ao mesmo tempo. Conforme o combate vai passando, mais a cadeia vai se destruindo e os super vilões têm a oportunidade de escapar. Face Mecânica é o primeiro e Multipol vê sua chance. Ele então força seus poderes para poder destruir aquela coleira e muitas de suas cópias perdem a vida nesse processo. Agora ele pode fugir, mas Eve chegou para prender os criminosos. Ela faz prisões de concreto ali bem na hora e consegue até prender várias cópias do Multipol. Ele acha que vai fugir, mas Eve prende tudo ao redor dele e o deixa lá dentro. Ela então vai ajudar o Mark, sem saber que o Multipol deixou outra cópia do lado de fora. O dragão ainda continua descendo o cacete no Invencível e vai mostrar para ele que o jovem não é invencível de verdade. Mark consegue arremessá-lo para longe, o puxando pela cauda, mas quebrou a torre da diretora e ele teve que ir até lá salvá-la. O dragão então conseguiu perfurá-lo com seus dentes. Parece que Invencível vai tomar na jabirosca. O dragão diz que mesmo que os poderes do Invencível tenham vindo das estrelas, os poderes dele vêm de fora dessa realidade. Mark, entretanto, fala que ele é apenas um personagem fictício e tenta atacá-lo com as pedras ali do lugar. Invencível não vai desistir e o acerta com uma pancada tão poderosa que afunda o seu crânio. Só que ele se regenera instantaneamente e diz pro Invencível que não tem como destruir do que ele é feito. O dragão então vai eliminar o Mark e ao mesmo tempo, lá na torre onde o Titã controla a cidade, quem apareceu foi o Face Mecânica. Ele então se aproximou do Liu e de seu guarda-costas e disse que iria eliminar o homem. Isótopo apareceu e teleportou o guarda-costas. Ele o levou lá pro alto e depois o deixou cair ali em cima de um prédio. Mark estava prestes a ser devorado pelo dragão e o Face Mecânica se aproximou e eliminou o corpo do Liu. Isso fez o dragão desaparecer e não eliminar o Invencível. Titã estava lá. Ele então contou pro Mark que o Face Mecânica queria esperar o dragão eliminar o Invencível para depois eliminar o Liu, mas o Titã o convenceu do contrário. Afinal, ele deve uma para o Mark. Mesmo assim, Invencível ainda quer levá-lo para a prisão, mas Titã sai dali com o Isótopo e diz que quando o Mark precisar, ele estará ali por
por ele. Depois de tudo isso, Mark e Eve decidiram não ir morar sozinhos, afinal, a mãe do Mark pode precisar de sua ajuda com o Oliver, e eles estão indo rápido demais no relacionamento. Quando contou isso para sua mãe, ela ficou muito feliz, e os dois prometeram que iriam fazer de tudo para ajudar a família, até que a mãe do Mark contou que sabe que ele está fazendo coisas com a Eve em seu quarto, e ele teve que se apressar dali com vergonha. Vemos então que o Face Mecânica agora se tornou o novo líder da ordem criminosa, afinal, ele eliminou o Leo. Titã então apareceu e disse que quer ficar com sua cidade em troca da ajuda que deu para o Face Mecânica. O homem falou que vai garantir sua cidade e vai ficar com os outros territórios ao redor do mundo, mas se o Titã se intrometer em seus negócios, ele irá eliminá-lo e toda a sua família. Titã então vai embora e o Face Mecânica se prepara para ganhar dinheiro com os outros criminosos da ordem. Vemos então que Duplicate encontrou um recorte de diversos bonecos, deve ter sido o Multipol que fez isso. Depois vemos que o guarda-costas do Leo levou seu corpo até um lugar secreto e depois abriu a boca. De dentro dela saiu o espírito do dragão, que entrou no corpo do Leo e o ressuscitou. O episódio então acaba. O sexto episódio da terceira temporada de Invencível começa com um homem chamado Scott sentado no banco de uma praça conversando com sua irmã, enquanto a filha dela brinca com os pombos. A irmã dele se chama Jessica e a filha dela se chama Gretchen. A jovem corre para pedir para seu tio fazer aquele truque que ele sempre faz, e o homem mostra seus superpoderes elétricos para ela, só que aquilo é tudo que ele pode fazer. Os dois então vão voltar pro apartamento da Jessica, mas assim que elas sobem no prédio, tudo começa a ser destruído ali ao redor e o próprio Scott desmaia. Assim que ele acorda, encontra tudo destruído e o prédio de sua irmã estava caindo. Invencível apareceu para tentar segurá-lo, mas não conseguiu. Tudo desmoronou. Jessica e Gretchen perderam a vida. Invencível até segurava um dos braços delas. Depois, Omni-Man apareceu e os dois saíram voando dali. Essa cena feriu Scott mortalmente para sempre. Ele passou muito tempo conversando com uma advogada e juntando evidências para provar que o Invencível foi o responsável pela morte de muitas pessoas. Ele queria a ajuda dessa advogada para colocá-lo na cadeia pelo que fez com sua irmã e a filha dela, mas a advogada diz que não há o que ser feito. Invencível salva muitas pessoas e eles não têm leis para lidar com esse tipo de coisa. A mulher então vai embora e Scott mal pode acreditar nisso. Enquanto está no trabalho, no laboratório lá no Pentágono, Scott fica o tempo todo vendo os vídeos do Invencível e o Omni-Man eliminando diversas pessoas. Ele nunca vai esquecer o Invencível e trabalha num departamento do Pentágono onde eles criam objetos letais para tentar defender o planeta contra criaturas muito poderosas, como o próprio Invencível e os outros Viltrumitas. Scott então observa o momento em que dois cientistas conseguiram ligar com sucesso um objeto letal de energia elétrica. Quando Donald chegou para fiscalizar o laboratório, parece que Scott começou a se esconder. Durante o almoço, os colegas dele vieram conversar com o homem e ele só conseguia demonstrar todo o ódio que sentia pelo Invencível. Afinal, enquanto faz o trabalho dele, tanto o Invencível quanto os outros super-heróis deixam milhares de pessoas sem vida. Seus colegas percebem que ele não é muito fã do Invencível e a mulher até fala que ele não está completamente errado, pois ninguém invade o Pentágono e destrói tudo, depois sai sem ser preso como o Invencível fez. Só que segundo o outro, eles se esqueceram de que o Invencível é a única arma que o planeta Terra tem para se defender contra os Viltrumitas. Pelo menos até que a 2A cresça. O que será essa 2A? Na cena seguinte vemos o Homem-Elefante tentando atacar pessoas que estavam num fast food. Ele não gosta de pessoas que comem carne e de repente recebe uma pancada do Oliver. Acontece que Invencível e Eve o levaram para treinar como ser um super-herói. O jovem não ouve os conselhos de seu irmão mais velho, mas quando a Eve fala para ele não destruir o restaurante, Oliver a escuta. Depois disso eles vão sentar para fazer um lanche e conversam. Oliver quer saber quando ele vai poder lutar contra criminosos fortes de verdade, e Invencível fala que o pai dele também o fez lutar contra o Homem-Elefante para treinar. Ele tem que ter paciência. Nesse momento, Oliver pergunta se algum dia o pessoal do planeta Terra vai perdoar o Omni-Man pelo que ele fez, mas Invencível e Eve não sabem o que dizer. Oliver diz que sabe que o pai deles fez diversas coisas ruins no planeta, mas ele também salvou muitas pessoas e isso deve contar. Invencível, entretanto, diz que as vidas que ele salvou não desfazem o fato dele ter tirado muitas outras vidas. Oliver então diz que o pai deles não é uma má pessoa. Como o jovem tem parte de seu DNA Traxan, ele possui uma boa memória e se lembra claramente de quando era um bebê, de tudo que sua mãe falava para ele e também dos dias que o pai dele passava pelo palácio cantando canções de ninar para ele. Oliver ama o pai deles e Invencível diz que também ama, porém ele conhece dois pais diferentes, o amável homem de quando ele era criança e o Viltrumita sem
coração de quando ele cresceu. Depois disso, vemos que Scott se fantasiou como um personagem vilão chamado Powerplex e depois de decorar um discurso junto de sua esposa Becky, a fim de chamar a atenção do Invencível, ela pega diversos dispositivos que ele subtraiu do laboratório do Pentágono. Esses dispositivos foram resultado daquela pesquisa elétrica e a Becky os implantou nas costas do Scott. Depois que terminou, ele pediu para ela acertá-lo com aquela marreta e assim que fez isso, despertou os poderes elétricos do corpo dele. Agora sim, ele vai poder se vingar do Invencível, mas chora por tudo que já aconteceu com sua família. Powerplex então foi até o alto de um prédio na cidade e saltou lá de cima. Graças a seus poderes elevados por aqueles dispositivos, ele não se feriu e ainda conseguiu aumentá-los. Invencível estava junto da Eve nesse momento, jogando boliche com seus amigos, e logo em seguida, a própria Amber, ex-namorada do Invencível, apareceu com seu novo namorado. Ele se chama Kyle, e assim que o conheceu, Mark gostou dele, pois ele também é fã daquele personagem dos quadrinhos. Todos se reúnem e veem na TV que o Powerplex estava atacando o centro da cidade e chamando pelo Invencível. Só que Mark disse que hoje está de folga, se divertindo com seus amigos, e existem outros heróis para tomar conta dessa situação. O Invencível não vai até lá. Powerplex já havia destruído boa parte da cidade e dizia para as pessoas que não queria ferir ninguém, ele quer apenas a presença do Invencível. O super-herói não pode ser acima da lei. Logo, o Metamorfo apareceu. Ninguém ali sabe quem ele é, mesmo com ele dizendo que faz parte dos Guardiões Globais. Powerplex fala que não quer ele quer o Invencível, e o Metamorfo se disfarça como Invencível, mas isso não funciona. O herói então parte para cima do Powerplex e os dois começam um embate. Scott teve que acertá-lo com uma boa descarga elétrica. A policial acha que ele eliminou o Metamorfo e pede por ajuda. Powerplex fala que o avisou, ele não queria atacá-lo, foi atacado por ele e depois saiu voando dali. Scott foi de volta para casa e sua esposa Becky falou que ele pode tentar mais uma vez, mas Scott está desesperado, pois o pessoal lá do Pentágono sabe quem ele é e logo vão chegar até ali. Eles devem ter só mais alguns dias. Invencível não apareceu e ele não entende por que o herói não escutou o que ele tinha a dizer. Scott tem que trazer a justiça em nome de sua irmã e todo mundo que perdeu a vida por causa do Invencível. E a Becky o lembra de que amanhã vai ter uma cerimônia em memória de todas as pessoas que perderam a vida lá no dia que a irmã dele perdeu a vida. Com certeza, Invencível estará lá. Scott se irritou tanto que até mesmo assustou seu filhinho, o Jack. No dia seguinte, Invencível e toda a sua família vão até o memorial. Mark vai levando o carro junto de sua mãe e o novo namorado dela. E ao mesmo tempo, lá na casa do Rudy, ele finalizava um certo dispositivo que acabou de inventar. O jovem então chamou a garota monstro e pediu para ela se transformar no centro daquele scanner. Ela então fez isso e depois ele pediu para se destransformar. Rudy, analisando as informações, descobriu que quando ela fez isso, suas células voltaram no tempo 24 horas. Rudy então mostra para ela seu novo invento. É um cinto e ele pede para que ela use. Ele então explica todas as coisas complicadas a respeito desse cinto que pode interagir com a maldição que ela tem. A jovem então veste esse cinto e Rudy explica que a maldição dela possui um bug que talvez seja intencional. Esse bug é que faz ela rejuvenescer toda vez que se transforma. Segundo ele, esse cinto vai corrigir esse bug, fazendo uma cópia digital de todas as células dela antes dela se transformar. O jovem então pede para que ela se transforme em monstro e depois se destransforme. Quando ela faz isso, diz que sentiu algo estranho. Analisando as informações então, Rudy percebeu que ela não rejuvenesceu nada, ou seja, ele curou a maldição dela. A jovem ficou extremamente feliz pelo que ele fez. Foi a coisa mais legal que o Rudy já fez no Invencível. Depois, Ray foi conversar com o Rex. Ela diz que vai deixar de ser uma super heroína e gostaria muito que ele fosse embora com ela. O jovem, entretanto, fala que ser super-herói é tudo que ele tem. Desde que seus pais o venderam pro governo, ele nunca foi outra coisa e não sabe mais o que ser. Mesmo que goste dela, a jovem vai ter que ir embora sozinho e os dois se despedem com um beijo. Ao mesmo tempo, lá no memorial, Invencível e sua família estavam sentados lá quando o Powerplex chegou. Ele disse o nome de sua irmã e de sua sobrinha e disse que elas perderam a vida junto de muitas pessoas por causa do Invencível e seu pai. Omni-Man pode ter fugido, mas Invencível está ali e ele tem que pagar pelos crimes que cometeu. Eve, entretanto, convence o Mark a deixá-la tomar conta dessa situação, pois se o Invencível aparecesse apenas iria piorar as coisas. Ela então foi combater o Powerplex para levá-lo à justiça e conseguiu combatê-lo realmente muito bem. Ela se defendeu com facilidade de suas descargas elétricas e o prendeu até que os Guardiões Globais apareceram. Eles desceram um cacete no Powerplex e ele foi levado preso, só que no caminho começou a bater seu corpo contra o carro para ativar seus poderes e conseguiu escapar. Mark ainda estava no memorial e Eve fez flores para ele deixar ali. De volta em casa, Powerplex
Powerplex está desesperado. O pessoal do Pentágono vai chegar a qualquer momento. Ele quer fugir dali, mas sua esposa dá pra ele uma outra ideia. Depois disso, vemos que Invencível foi se encontrar com o Donald. Ele vai ajudá-lo em segredo contra o Cécio e trouxe as informações a respeito do Scott, o Powerplex. Ele trabalhava no Pentágono, subtraiu muitas tecnologias e eles sabem até seu endereço. Mark acha que é ele que mandou aqueles drones para sua casa, pois trabalhava no Pentágono e tinha acesso à tecnologia, mas Donald garante que não foi ele. Cécio falou a verdade, eles não têm aquela tecnologia. Invencível quer se encontrar com o Scott, mas aí Donald recebe uma informação. O próprio Scott fez a esposa e o filho de reféns para fazer o Invencível ir conversar com ele. Mark, entretanto, não sabia que aqueles eram a esposa e o filho dele e foi até lá. Powerplex disse que esse era o único jeito e logo Invencível apareceu. Ele pediu desculpas por tudo que aconteceu com o Scott e disse que nem imagina a dor que ele está sentindo, mas Scott não vai ouvir o que ele tem a dizer e parte para cima dele. O homem dá diversas descargas elétricas contra o Invencível e diz que ele não pode viver enquanto outras pessoas perdem a vida. Scott vai atacá-lo até que Invencível perca a vida, mas vendo a mulher amarrada ali, Invencível perde a paciência. Com um golpe, ele derruba o Scott e vai salvar a mulher, mas ela cospe na cara dele e Invencível não entende nada. Scott então o puxa e começa a atacá-lo com energia elétrica direto em sua cabeça. Ele utilizou toda a força que tinha e Invencível caiu. Só que quando Scott olhou para trás, viu algo terrível. Esse ataque fez sua esposa e seu filho perderem a vida, completamente queimados. Scott mal pode acreditar. Agora ele quer se vingar ainda mais do Mark e parte para cima dele. Invencível, entretanto, tanca toda a energia e o abraça. Quando sua energia acaba, os dois caem. E vemos logo depois que Scott foi preso e Donald explicou pro Invencível que aqueles dispositivos nas costas dele não podem ser removidos sem que ele perca a vida. O homem vai ter que ficar ali até que eles descubram um jeito de reabilitá-lo. Mark tenta pedir desculpas e fala que antigamente não entendia o peso dessas vidas que ele tirou, só que hoje é diferente. Suas palavras, entretanto, não atingem o Scott, que promete que quando sair dali, vai eliminá-lo. Mais tarde, Mark e Eve foram conversar no telhado e foram observados por um daqueles drones. Descobrimos então que esses drones pertenciam ao próprio Angstrom Levi. Ele voltou e trouxe com ele diversos invencíveis do mal de outras realidades. Eles vão eliminar o Invencível. Esse é o 7º episódio da 3ª temporada de Invencível. O episódio começa com cenas daquela época que o Mark desceu o cacete no Angstrom Levi e o deixou lá todo destruído para perder a vida. Só que naquele momento, o homem na verdade não perdeu a vida. Ele conseguiu abrir um portal para uma dimensão com diversos cientistas e se arrastou lá para dentro, pedindo para que eles consertassem seu corpo. Eles realmente consertaram tudo e muitos meses depois ele começou um ataque ao planeta Terra com diversas versões do Invencível de outros universos. Antes de partir, ele mandou que essas versões fizessem o que quisessem com o Invencível de lá e eles têm que ter certeza de que todo mundo no planeta vai odiá-lo para sempre. Em troca, ele vai dar tudo o que esses Invencíveis desejarem. O tempo todo, aqueles cientistas alienígenas estavam de olho no que acontecia. No planeta Terra, Eve e Mark estavam deitados e ele ainda está com a consciência pesada por causa de tudo o que aconteceu com o Powerplex. O jovem não consegue deixar de acreditar que tudo isso é culpa dele, mesmo com a Eve todo o episódio dizendo que não havia nada que ele pudesse fazer e ele não é culpado de nada. De repente, então, eles recebem uma ligação para a empresa deles para chamar o Mark para defender a prisão, mas a Eve fica em choque. Acontece que outros Invencíveis estavam lá destruindo o lugar. Diversos outros Invencíveis também estavam por aí destruindo todas as cidades do planeta e os super-heróis já se mobilizavam para combatê-los. Alguns deles parecem que não vão se dar muito bem, mas outros, como por exemplo, essa super-heroína lá no espaço, parece que está descendo o cacete no Invencível dela. Enquanto isso, Rex ajudava na mudança da Ray e os dois já estavam prontos para conhecer o novo quarto dela, até que de repente o ataque chegou ali na vizinhança. Rex já se veste para ajudar e a Ray também, só que ele a convence a não ir, pois esse é o primeiro dia que ela deixou de ser uma super-heroína e precisa relaxar. O jovem vai sozinho ajudar na defesa do planeta. Vemos que o Invencível finalmente chegou até a prisão, onde aquele outro Invencível estranho de moicano estava destruindo tudo. Os dois começaram um embate imediatamente e Mark queria o tempo todo saber o que aqueles Invencíveis estavam fazendo no planeta Terra, só que esse não contava nunca, pois ainda não é a hora. Quando Mark foi derrubado por ele, o jovem não teve outra escolha e deu um golpe nos dois lados de sua cabeça para desmaiá-lo. Assim que ele fez isso, viu um daqueles drones e logo outros 3 super-heróis apareceram. Invencível pedia para eles não atacarem, mas como não sabiam se ele era o original, partiram para cima dele. Powerplex se livrou de sua cela graças a esse ataque e usou essa oportunidade para atacar o Invencível da outra dimensão, mas foi derrubado
derrotado com um simples soco. Todos os familiares e amigos do Invencível viram as notícias através da TV e o Oliver já colocou seu uniforme para ajudar o irmão. Sua mãe não queria que ele fizesse isso, pois o jovem pode perder a vida, mas vendo que não podia impedi-lo, afinal ele está determinado em ajudar o Invencível, ela se aproximou e apenas pediu para que ele não voltasse para casa, pois os outros Invencíveis podem aparecer para eliminá-los. A própria mãe vai se esconder num lugar seguro. Lá na prisão, os heróis pararam de atacar o Invencível e derrotaram sua outra versão. Mark aproveitou para se juntar a Eve, que estava voando por ali, e vemos que aquele outro Invencível na verdade acordou. Lá no Pentágono, Cecil, Donald e diversos androides conseguiram derrotar o Mark, que entrou lá dentro graças àquele dispositivo sonoro implantado nos lugares. Donald não sabe o que fazer e Cecil diz que a única alternativa é ligarem para todos que ele conhecem e mobilizarem o máximo possível de força. No segundo dia da invasão dos Invencíveis, vemos diversos super-heróis mobilizando suas tropas e teleportando para os lugares onde os Invencíveis estavam atacando. Oliver já estava salvando as pessoas embaixo dos escombros, até que o Invencível passou voando e, achando que era seu irmão, ele foi atrás, mas na verdade era de outra dimensão. Eve e Mark continuavam sobrevoando e vendo todo o estrago que ele mesmo de outros universos estava causando, até que viram mais uma das versões dele combatendo outros super-heróis. Eles não tinham a menor chance e o Invencível já chegou acertando com um pancadão. No total, Armstrong Levi trouxe 18 Invencíveis para o planeta Terra. Um desses Invencíveis acabou caindo lá na tumba do Kahor. Ele estava sendo combatido pelo Imortal, mas se livrou facilmente da maldição. Kahor precisa de um hospedeiro para poder sair daquela tumba e tem que ser um homem. Como Invencível e Imortal foram embora, ele perdeu mais uma oportunidade, até porque as duas mulheres que estavam presas lá em sua tumba não podiam ser hospedeiras, afinal são mulheres. Oliver ainda estava combatendo aquele Invencível, mas de repente outros super-heróis chegaram para ajudá-lo. Diversos outros super-heróis estão combatendo versões do Invencível ao redor do mundo, e esse grandão estava junto com uma pequena criança, só que com uma pancada do Invencível caiu em cima do jovem e simplesmente o esmagou. Eve e Mark estavam combatendo aquela versão dele que derrubou os outros heróis, e aquele Invencível dizia que se ele não tivesse defendido esses heróis, já teria o derrotado há muito tempo. De repente, um outro Invencível vestido como o Omni-Man apareceu ali. Ele parte para cima da Eve, enquanto o outro está com o Mark. O combate continua, mas temendo pela segurança de sua amada, Invencível foi até lá ajudar a Eve. Ele logo foi empurrado para o chão e os dois heróis se juntaram para pisar nele, mas Eve conseguiu empurrá-los para um prédio. Ela então foi ver o que estava acontecendo e Mark a mandou ir embora. Ela não pode perder a vida ali. E de repente os Invencíveis voltaram. A jovem continuou tentando ajudá-lo, mas aquele vestido de Omni-Man foi tão rápido que pegou na perna dela, quebrando imediatamente, e depois a acertou contra o solo com muita força e ela desmaiou. Mark a pegou no colo, rezando para que ela ainda estivesse viva, e sem saber o que fazer, os robôs do Cecil chegaram na hora para combater aqueles Invencíveis, e isso deu tempo pro Mark sair voando dali com a Eve e levá-la até o Pentágono. Lá dentro, Donald, com seu corpo robótico, falava que poderia ajudar mais na batalha do que ali dentro, e Cecil permitiu que ele fosse. Ao mesmo tempo, na sede dos Guardiões Globais, todos já haviam entrado no cacete, e o Imortal era o último aguentando na pancada com Asa Negra, que logo também já teve sua perna quebrada. Imortal continuou partindo para cima do Invencível. Kate tentou se duplicar para ajudá-lo, mas foi derrotada com facilidade. Aquele Invencível até mesmo já derrotou o Super Morfo, que antes de perder a vida, implorou para que não fosse destruído. Imortal não vai desistir e continua nesse embate, só que o Invencível perdeu a paciência. Ele o derrubou e depois removeu sua cabeça com o pé. Utilizando essa cabeça removida, ele até eliminou outra cópia da Kate. A original foi esperta e ficou quietinha ali no chão, fingindo que perdeu a vida. O Invencível ficou ali achando que foi tudo rápido demais, até que de repente Asa Negra brotou do nada e o levou para o Sombraverso. Podia ter feito isso muito antes. Na faculdade, William e seu namorado tentavam fugir da destruição, mas um muro caiu por cima do William e por sorte seu namorado conseguiu salvá-lo. Vemos então que na verdade o Super Morfo não perdeu a vida. Ele consegue esconder todos os seus órgãos internos em um núcleo e graças a isso ele não foi eliminado. Asa Negra sumiu, ele deve ter levado o Invencível pro Sombraverso e se sacrificou para salvar todo mundo. O outro Invencível estava lá na base do Rudy e do Rex. Ele destruiu todos os robôs e conseguiu chegar no último, que o Rudy estava dentro. Um outro super-herói chegou, mas Rudy implorou para que ele tirasse a Amanda e o Rex dali. Como o combate começou, Rudy conseguiu checar a Amanda e viu que ela ainda está viva. Rex se levantou e mandou o outro super-herói tirá-los dali enquanto ele distrai o Invencível. O jovem começou um embate e os assegurou que tinha um plano para vencer. Quando eles saíram dali, entretanto, Rex revelou que não tem plano nenhum. Invencível conseguiu pegá-lo com toda a facilidade e quando estava prestes a eliminá-lo, Rex falou que ainda tem mais uma coisa para explodir, seu próprio esqueleto, e causou uma explosão gigantesca, eliminando aquele Invencível.
invencível. Ray, que estava se aproximando com o carro, viu a explosão na casa deles e ficou em choque. Os outros conseguiram se salvar. O planeta inteiro está destruído, muitos heróis perderam a vida, mas vários invencíveis também. Até mesmo o Donald perdeu metade de seu corpo. Eve ainda está lá no Pentágono se recuperando e até agora não acordou. Cécio chegou para avisar que o mundo está precisando da ajuda do Invencível e até mesmo seu irmão Oliver está no combate, mas Invencível não vai sair do lado da Eve. Outros podem aparecer para eliminá-la enquanto ele estiver fora e tudo que importa para ele é sua amada Eve. O combate continuava, muitos Invencíveis estavam sendo derrotados e até o Powerplex conseguiu torrar um deles. Aquela super heroína no espaço desceu o cacete no Invencível dela, que perdeu a vida. Durante o terceiro dia, muitos Invencíveis ainda estão vivos e Angstrom Levi os chamou para se reunir. Eles foram até a casa do Mark e vemos que um deles gostaria muito de poder levar a mãe de volta para seu universo, pois tem saudades dela. Os outros dizem que não, mas alguns deles também têm saudades, só não admitem. Angstrom Levi então apareceu e os parabenizou por terem destruído o planeta, mas agora é hora deles irem buscar o Mark e trazê-lo até ali para a reunião. Esses Invencíveis, entretanto, não querem mais levar ordens. Vários deles perderam a vida e eles também quase foram eliminados. Eles querem o que Angstrom prometeu, uma dimensão para eles poderem reinar, mas Angstrom não quer fazer isso agora, pois eles precisam ajudá-lo, e sem outra escolha, os Invencíveis se reúnem para torturar até que ele aceite dar as dimensões para eles, mas vemos que Angstrom Levi já havia previsto que iria ser traído, só não sabia que era tão rápido. Ele então abriu portais e utilizou seus drones para empurrar os Invencíveis para outra dimensão, aquele deserto para onde ele foi com o Mark. Eles ficaram lá até perder a vida. Invencível ainda estava lá preocupado com a Eve, até que o Cécio chegou para avisá-lo que Angstrom Levi apareceu. Mark então foi até lá combatê-lo e já chegou o empurrando em alta velocidade, só que o homem, é claro, possui seus portais e vai fazer de tudo para se defender. Mesmo que Invencível já tenha aprendido os truques para desviar desses portais, Angstrom Levi agora tem uma arma secreta, aqueles drones. Eles são milhares, até milhões, e o homem começa a fazer diversos portais aparecerem e saírem muitos drones lá de dentro para atacarem o Invencível, que acaba indo parar no asfalto. Angstrom não para de implicar com ele, o mandando continuar tentando, até que uma hora ele faz ainda mais drones saírem de seus portais. São correntes de drones atacando o Invencível ao mesmo tempo, e ele está prestes a cair em um dos portais. Se isso acontecer, já era. Ele nunca mais volta para o planeta Terra. Invencível está prestes a perder, mas quando Angstrom fala para ele aceitar e perder, pois depois ele irá eliminar todos que ele ama, Invencível cria mais força e começa a combater os drones. Ele destrói todos e parece que os drones estão acabando. Agora sim, Mark pode partir para cima do Angstrom e consegue pegá-lo pelo pescoço. O jovem não acredita que ele eliminou tanta gente só para atingi-lo, e Oliver aparece do nada. Ele grita e manda seu irmão eliminar o Angstrom Levi agora. Ele fez coisas terríveis e precisa ser eliminado para não machucar mais ninguém. Só que, como sempre, Mark pensa muito antes de fazer o que tem que ser feito, e o Angstrom consegue utilizar um último drone para distrair o Mark e se teleportar para outra dimensão. Mark ainda tentou alcançá-lo e conseguiu pegar seu braço, mas foi a única coisa que voltou com ele. Angstrom foi até aquela dimensão dos alienígenas tecnológicos e os mandou consertar seu corpo, pois ele vai voltar com os Invencíveis para derrotar o Mark. Só que esses seres tecnológicos se negaram a consertá-lo. Acontece que Angstrom não cumpriu sua promessa. Eles fizeram um trato e agora esses seres tecnológicos desativaram seus poderes com implantes em seu cérebro, e já que sua palavra não tem valor, ele não vai ter segunda chance e trabalhará para eles para sempre, ou eles não cuidarão de seus ferimentos. Para eles tanto faz. Se perder a vida, eles irão utilizar seus restos com muita satisfação. De volta ao planeta Terra, tudo estava destruído por causa do ataque dos Invencíveis, e a Eve ainda está desacordada. Mark disse que se sentia culpado por ter eliminado o Angstrom, mas agora que sabe que não eliminou, gostaria muito de ter eliminado. Ele então foi ajudar os outros heróis em Nova York, mas aí foi atacado pelo Powerplex, que estava lá ajudando. O homem dizia que tudo isso era culpa dele e queria eliminá-lo, mas Oliver veio impedi-lo. Junto do Mark, eles o seguraram até que a energia toda acabasse. Powerplex então foi levado preso, enquanto gritava para os outros heróis e para as pessoas que tudo isso é culpa do Invencível. Mark voltou para ver a Eve, ela ainda não acordou e ele está chorando até que a família dela chegou. O jovem saiu de lá e a mãe dela veio conversar com ele. Ela não sabe que ele é o Invencível e diz que sua filha tem superpoderes. Ela está muito feliz por sua filha ainda estar viva, e o pai da jovem vem para chamá-la para ver a filha. O Pentágono foi reconstruído e o Imortal acordou. Ele ficou muito feliz ao ver a Kate e falou que vai desistir de ser super-herói. Ele quer ter uma família com ela, e a jovem ficou muito feliz com isso. Numa
Numa reunião com Cécio e os outros heróis, Invencível descobriu que o Rex perdeu a vida, e agora, como o Imortal desistiu de ser super-herói, Cécio quer que o Invencível seja o líder dos Guardiões Globais, mas Mark não aceita isso. Se precisarem de sua ajuda, é só ligar. Ele então volta para a cidade para ajudar a encontrar as pessoas que estavam embaixo dos escombros, e de repente uma sombra apareceu. Acontece que o Conquista chegou. Ele é o segundo Viltrumita mais poderoso de todos, e disse que Mark já deveria ter preparado o planeta para a invasão. Como não fez isso, ele foi enviado pelo Império para dar um jeito nele. Essa será sua última chance. Invencível, entretanto, não ficou triste. Tudo isso é culpa dele, só que agora está com tanta raiva que quer bater em alguma coisa o mais forte que puder e parte para cima do Conquista. O episódio então acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.